thank you for this time together. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos. And Father, I thank you for opening the Muito Word. obrigado, Senhor, para abrir a sua palavra. That as we study the Word Nós vamos together, estudar a sua palavra junto. we're going to become strong Nós vamos ficar mais forte through the Holy Spirit através do Espírito Santo, and by the Word. através da tua palavra. In Jesus' Em name, nome de Jesus. amen. Amém. Well, you can be seated. Vocês podem sentar. Take your Bible and turn with me to 1 Corinthians. Eu gostaria que vocês pegassem as suas Bíblias e abrissem comigo no livro, no 1 Coríntios. Everybody turn to your Bible. Todas as pessoas abram a Bíblia, por favor. 1 Corinthians 1 Coríntios, chapter 15. capítulo 15. We want to talk tonight about a very important subject. Eu quero falar esta noite a respeito de um subobjeto muito importante, um tema muito importante. I want to teach you about developing a strong Eu quero self-image. falar para vocês nessa noite como você ter uma imagem forte. Because you see, a strong self-image is very Quando important. nós olhamos que nós temos uma imagem muito importante, isso é coisa fundamental para a nossa vida. You may ask me this question. Talvez você poderia perguntar para mim essa pergunta. What is a O self-image? que poderia ser uma imagem, a minha imagem? A self-image is how you see yourself. Isso é quando você, a maneira que você olha você mesmo. Verse 21 says, Versículo 21 diz o seguinte: let me read it first. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. Versículo 21. Porque para assim como a morte veio para um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. And verse 22 says Versículo this, 22 diz o seguinte: for as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. porque assim como também morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Now look closely at verse 21. Vamos olhar um pouquinho para o versículo 21. This is talking about two men. O versículo está falando a respeito de dois homens. It talks about Adam Está falando sobre Adão and it talks about Christ. e está falando também a respeito de Cristo. And it says that you're either in Adam or you're in Christ. Olha, aqui nós temos que tomar uma decisão. Ou vamos estar em Adão ou vamos estar em Cristo. Now this is very important. Isso é muito importante. When you're not a Christian, Quando você não é crente, you're in Adam. você está em Adão. And look what it says in verse Vamos 21. olhar o que diz o versículo 21. It says in Adam is death. Se nós estamos em Adão, estamos mortos. Look in your Bible. Olha na sua Bíblia. Verse 21 says in Versículo 21 Adam diz: em Adão is death, é morte, but in Christ mas em Cristo is life. é vida. Now the sad thing is this. Essas coisas estão aí. When you're in Christ, Quando nós estamos em Cristo, you're a believer. você é um crente, But there can be a problem. mas pode ter um problema. Some people are in Algumas Christ, pessoas em Cristo, but in their minds, na sua mente, up here in their thoughts, no seu pensamento, they're still thinking in Adam. ele é crente, mas continua pensando como Adão. In other words, they're in Christ, but they think like they're in A Adam. outra palavra, ele está em Cristo Jesus, mas a sua mente está como se fosse um Adão, no velho homem. And how you think Como você pensa, determines how you see yourself. a maneira como você pensa, é a maneira que você olha você mesmo. Let me ask you some very important Deixa eu questions. perguntar a vocês uma pergunta muito importante. Do you see yourself successful, Você olha vocês uma vida de sucesso, or do you see yourself as a failure? ou você olha você mesmo uma vida, uma pessoa derrotada, uma pessoa sem vitória? If you're a pastor, Se você é um pastor, do you see yourself always with a small church, você olha talvez a sua igreja sempre uma igrejinha pequenininha, or do you see yourself with a ou big você church? vê uma igreja muito grande. Do you see yourself sick, Você está sentindo você como se fosse doente, está or do you think of doente, yourself as healthy? ou você está pensando que você tem boa saúde? How do you see yourself? Como você olha você mesmo? If you think I'm no good, Ou se você pensa, eu não estou bom. if you think I guess I'll always be sick, Olha, eu estou pensando que eu vou ficar doente. if you think, well, I'll always be poor, Olha, eu penso que vou ficar todo o resto da minha vida pobre, 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 pobre. that's in Adam. Essa
se você pensa assim, você está em Adão. That's in Adam. Esse é Adão. But in Jesus, Mas quando nós estamos em Jesus, instead of sickness, nós começamos, you can have health. você tem saúde, Instead of a little bitty church, você então começa, às vezes começa com uma igreja you can pequena have a big e church. passa uma grande igreja, Instead of being a nobody, você começa a ser alguma pessoa forte, you're important in uma Jesus. pessoa importante em Jesus. I want to tell you something. Eu quero dizer alguma coisa importante para vocês. Every one of you are important tonight. Todos nós aqui somos importantes. God has a plan for your life. Deus tem um plano para cada vida. But how you see yourself Como você olha você mesmo determines how you'll be. é da maneira que você poderá conseguir o sucesso para a If sua you think vida. I'm always going to be Olha, se poor, você começa a pensar, olha, toda a minha vida eu vou ser if pobre. you think I'm going to be a nobody, Olha, se você começa a pensar, olha, nunca vou ser ninguém na vida, você nunca vai ter sucesso na vida. then that's what you'll be. É assim você vai ser. Se But if você you'll change how you agora, think, se você começar a trocar a sua maneira de pensar, and if you'll change how you see se yourself, você começar a trocar a maneira que você olha você mesmo, you can have life through então Jesus. você começará a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Amen. I want to tell you a story. Eu quero contar para vocês uma história. It's about a man a long time ago. É uma história que passou há muito tempos atrás. A long time ago, this man, Muito tempos atrás, este homem, he met a king one day. ele encontrou um dia o rei. And the king put his arm around this man. Então o rei colocou seus braços sobre os ombros dele. This man was very poor. Esse moço era muito pobre. And the king said, I like you. E então o rei falou para ele, olha, eu gosto de você. The king said, I want to give you E o something. rei disse para ele, eu quero te dar alguma coisa para você. So the king took a piece of paper Então o rei pegou um pedaço de papel and he spent a long time e writing. começou a escrever, A long time. escrever, A long time writing. escrever. Spent many E days muitos dias escrevendo, writing something escrevendo alguma coisa, on a piece of paper. escrevendo alguma coisa. And the day came, he gave the man the piece of paper. Então o rei chegou, He says, I want to give you this piece o of rei paper. disse para ele, eu quero te dar esse papel para você. He said, now you believe in that. E o rei disse para ele, ó, creia nisso que está aqui. He said, carry that with you everywhere. Olha, toma isso aqui e vai para onde você for, leva esse papel com você. And that piece of paper will change your life. Então o rei disse para ele, esse pedaço de papel vai trocar a sua vida. And the poor man said, yes, Então thank you. o homem disse a ele, muito obrigado, muito obrigado. And the poor man went his way. Então o homem foi em seu caminho. Many years later, Muitos anos passados, the king had died, o rei morreu, but the man was still o living. homem continuou vivendo. Many years later, Muitos anos passados, some people came to this poor algumas man's house, pessoas chegou à casa desse pobre homem. and he was living very poorly. Então ele continuou vivendo muito pobre. O homem estava muito pobre. He was sick. Ele estava doente He would cough. e estava com tosse. And they would say, Então ele falou: did you know the king a long olha, time você ago? conheceu o rei há muitos anos passados? And he said, oh, the king Olha, gave me ele this. disse: olha, o rei me deu isso aqui. And they said, let me see that. Então o homem disse para ele: deixa eu ver o que o rei te deu. And they began to read that piece Então of o homem paper. começou a ler um pedaço de papel. And do you know what that piece of paper E sabe o que said? dizia aquele pedaço de papel? The king had written O down homem, o rei tinha escrito para ele embaixo that do as long papel. as that poor man lived, Ao tempo que esse pobre homem viver, he was to have a big house. ele tem uma grande casa. He was to have all the food he Ele needed tem toda a comida que ele tem, que ele because quiser. he was like a friend. Porque ele era amigo do rei. And all he had to do was show that E piece of a única paper. coisa que ele tinha que fazer era mostrar And his aquele life would have been papel different. ao reinado para que o povo desse tudo para ele. But he had made a mistake. Mas o homem pobre tinha feito uma coisa He took the errada. piece of paper, Ele pegou um pedaço de papel he folded it up, e dobrou and he put it away. e colocou em algum lugar He escondido. never used that piece of Ele paper. nunca usou aquele pedaço de papel. Jesus has written us a letter. Jesus também tem nos escrito uma carta. Jesus has written us a letter. Jesus nos escreveu uma carta. What are you doing with it? O que você vai fazer com a carta de Jesus que você tem nas suas mãos? Are you putting it away? Vai colocar do lado, Or are you bringing it ou out? você vai abrir a carta And you're reading it. e você começar a ler a carta. Because everything you need is in Porque here. todas as coisas que nós precisamos está aqui na carta, na Bíblia, a palavra de Deus. Amen. Aleluia! Now, go up back with me to verse Vamos 22. voltar para a palavra de Deus no versículo 22. Read verse 22 very slowly. Eu quero que irmão Santos leia o versículo devagar. Porque assim
como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Amen. This tells us something very important. Isso nos fala coisa muito importante. It says you're either in Adam or in Christ. Se você está em Adão ou em Cristo, How many of you are in Christ? quantos de vocês aqui estão em Cristo Jesus? Levanta as mãos. Amém. Now let me ask you another question. Quero perguntar a vocês uma nova pergunta. How many of you are thinking every day that you're in Christ? Quantos de vocês estão pensando todos os dias que estão em Cristo Jesus? Levanta as mãos. So when sickness comes to your way, what do Quando you a think? doença vem para a sua casa, para a sua vida, o que você pensa? O que você diz? Do you think, oh, this sickness is going to get me? Olha, você começa a pensar, essa doença vai me pegar, eu vou ficar doente. Do you allow the devil to whisper in your ear? Você vai permitir que o diabo comece a chegar para você, The devil says, you're going to die. e o diabo começa a dizer, você vai morrer. The devil says, oh, you look bad. Você está olhando, se vê muito mal, tá feio, tá ruim. And so in your mind, you start thinking. Então você começa a pensar na sua mente. You see yourself laying in the Ou casket. então você começa a pensar, você morto e alguém carregando seu caixão. You picture all your friends crying. Então você começa a ver chorar. Oh, they said he was such a nice man. Eu fui um homem bacana, But the devil got him. mas agora o diabo me pegou, eu tô Don't doente, think like enfermo. that. Não pense assim. Start thinking who you are in Christ. Não, comece a pensar, eu estou em Cristo. When the devil comes and says you're Quando going o to diabo die, começa a dizer para você, você vai morrer. you know what you tell the devil? Sabe como é que você vai falar para Satanás? You say, no, devil. Não, Satanás. I'm in Christ. Eu estou em Cristo. I'm not in Adam. Eu não estou em Adão. I'm in Christ. Eu estou em Cristo. And in Christ I have health. E quando nós estamos em Cristo Jesus, nós temos uma perfeita saúde. I want to tell you something, Eu devil. quero dizer uma coisa para vocês. You go in Jesus' name. Você vai com Jesus esta noite. Go in Jesus' name. Vai com Jesus esta noite. And the devil will go. E o diabo vai embora. Amen. Amém. Amen. Amém. Take your Bible and turn with me to Romans 5. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, Romanos. Gostaria que abrissem as suas Bíblias, Romanos capítulo 5. Everybody turning to Bible. Todas as pessoas abram as Bíblias. Romans 5, verse 17. Romanos capítulo 5, versículo 17. Romans chapter 5, Romanos capítulo 5, verse 17. versículo 17. I'll read it in English, Eu vou ler em inglês and then you follow Brother e você Santos. siga depois o pastor Santos. Verse 17 says this. Translate that. Verse 17 says this. Versículo 17 diz o seguinte: For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive the abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Porque se pela ofensa de só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por só. Now, he's telling us about two men again. Novamente, está falando a respeito de dois homens. Look in your Bible. Olha na Bíblia. It says by one man's offense, Está dizendo que por homem só death came. a morte veio. Who was that man? Quem é este homem? It wasn't Jesus. É Jesus? Who was the man that sinned the first time? Quem foi o homem que pecou pela primeira vez? Adam. Adão. Everybody say Adam. Adão. Todo mundo diz Adão. 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 Now, Agora, it says that through his sin, que está dizendo através dos seus pecados, death came into the a world. morte veio. But it says that through Mas Jesus, está dizendo também que através de Jesus Cristo, instead of sin, Jesus Cristo estipou o pecado, came righteousness. então veio a justiça, And from righteousness então através da justiça comes life. veio a vida. Now, how do you see yourself? Como você olha você mesmo? Do you see yourself as a sinner? Você olha você mesmo como pecador?
Or do you see yourself as righteous? Olha você mesmo que é um homem de justiça, um homem santo, um homem correto. The devil will come up to you and talk like O diabo this. pode vir para você e começar a falar com você. He says, you're a sinner. Oh, você é pecador. You're not worth anything. Oh, você é pecador. Você faz tanta coisa errada. Oh, you're a bad person. Você é uma pessoa muito ruim. God doesn't love you. Deus não te ama. He's not going to answer your Ele prayer. não vai responder sua oração. And so you start crying. Então você começa a chorar. You say, chorar. I guess I'm a bad person. Oh, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa má. I guess I might as well not even pray. Eu não posso orar mais porque eu sou mau. And if you do that, you'll be Se defeated. você faz isso, você vai ser derrotado. If you do that, you'll be Se defeated. você faz isso, você vai ser derrotado. When the devil comes up and says you're a Mas sinner, quando o diabo vem e começa a falar no seu ouvido para você, you need to say, no, devil. não, você diz para ele, não, Satanás, I'm eu righteous. sou um homem de justiça, eu sou santo, I'm righteous eu because of sou Jesus. justo porque é por causa de Jesus Cristo. Amen? Amém. Aleluia. You may commit sins, Talvez você pode cometer pecado, but you are not a sinner. mas você não é um pecador. You're righteous. Você é um homem de justiça. Not by what you did. Não como talvez você esteja pensando, It's not what you do. não a como você está fazendo, It's what Jesus did. é o que Jesus faz. You see, if you try to approach God on what you do, Se você começa a chegar em Deus através das coisas que você fez, you're never going to make it. você nunca vai fazer. Only Jesus Somente através de Jesus has pleased God. é que nós devemos agradecer a Deus, louvar a Deus. And where is Jesus? Onde está Jesus? He's in you. Está em nós. He's in you. Está em nós. Está em nós. Therefore, in you, Está dentro da gente. you don't have a sinner living. Nós não podemos deixar o pecado viver dentro da gente, You've got Jesus. porque nós temos Jesus dentro da gente. And Jesus is righteous. Jesus! Aleluia! Aleluia! Now look at verse 17. Olha o versículo 17. It says, much more. Muito mais. Look in your Bible. Olha na Bíblia. Look in your Bible. Olha na Bíblia. Não olhe para mim agora. Olha na Bíblia. Verse 17 Versículo 17. says, much more. Muito mais. They which receive the abundance of grace Nós recebemos a abundância, and the gift of righteousness o dom da justiça, shall reign, que vai reinar, in life, na vida, in life, not in heaven, não no céu, mas na vida, not in heaven, não no céu, mas na vida, in life. na vida. You see, there aren't any problems in heaven. E no céu não vamos ter nenhum problema. You're not going to have to worry about the devil in heaven. Não vamos estar preocupados com Satanás no céu. You got to worry about the devil here. Não, nós temos que estar preocupados com Satanás aqui. And you better learn how to beat the devil. Nós temos que ser ensinados como derrotar Satanás. Now I want to ask you a question. Eu quero perguntar a vocês uma pergunta. How much has death reigned? Quanto é? Ask him that. How much has death reigned? I don't understand what you said there. How much has death ruled in this world? Como é a força da morte nesse mundo? Do you know anybody that death misses? Se eu tenho sabido alguma pessoa que nunca deixou de morrer, Death gets everybody. a morte pega todas as pessoas. But look in that verse. Olha nesse verso aqui. Verse 17 says much Versículo more. 17 diz mais e mais, More than death has reigned, mais do que a morte reina, we reign nós reinamos in this life. nesta vida. Look in verse 17. Olha o versículo 17. More than death has reigned. Mais do que a morte, And death has reigned a lot. a morte, Death has covered everybody. a morte vem para todas as pessoas. There's nobody walking around here that was born 100 years ago. Nós não vamos encontrar ninguém andando por aí que nasceu há 2000 anos atrás. Death gets everybody. A morte pega todo mundo. But it says in that verse, Mas fala nesse versículo, much more. muito mais. Say much more. Muito mais. Fala comigo, muito mais. Muito mais. Muito mais. Now say this. Fala isso comigo. I reign in life.
Nós precisamos reinar nesta vida. Nós precisamos reinar nesta vida. In this life. Nesta vida. Much more than death. Nesta vida. Much more than death. Mais do que a morte. Much more Mais do than que a death. morte. Mais do que a morte. Amen. Amém. Now God wants you to reign over your finances. Deus quer que nós reinamos sobre a nossa finança. He doesn't want the devil ruling over you. Deus não quer que o diabo venha reinar sobre a nossa finança. God wants you to reign over sickness. Deus quer que nós reinamos sobre a enfermidade. He don't want the sickness reigning over you. Deus não quer que a enfermidade venha reinar sobre nós. But you know what it all depends on? Mas sabe o que, como depende dessas coisas? It depends on how you see yourself. Ó, isso depende de como você olha você mesmo. Do you see yourself as righteous? Se você olha que você é uma pessoa de justiça, Or do you see yourself as a nobody? olha, e você começa a olhar para você mesmo, eu não sou ninguém, eu não sou ninguém, eu não sou ninguém. You better see yourself in Christ. É melhor você olhar você em Cristo Jesus. Let me give you this example. Deixa-me dar esse exemplo para vocês. Aleluia! When you stand in front of a mirror, Quando nós chegamos ao meio, don't see yourself. não olha você mesmo. You know who's really in that mirror? Sabe o que vai estar ali na sua imagem? Jesus Christ. Jesus. Aleluia! Jesus! If Jesus lives in you, Que se Jesus está liderando a gente, está and dentro da you stand in gente, front of a mirror, e quando você está, it's Jesus. Jesus está ali com você. And when you go out the house every Quando day, você vai fora da sua casa todos os dias, Jesus walks out the house. Jesus está caminhando junto com você, atrás da sua casa, onde você vai. Aleluia! But it all depends how you see yourself. Mas tudo isso depende de como você olha para você mesmo. We just got back from the Philippines, Eu voltei de Filipinas há poucos dias atrás. and we trained many ministers in the Nós Philippines. treinamos muitos pastores na Filipina. And one of the great ministers told me this story. Dos grandes pastores da Filipina me contou uma história. He said, I used to see myself as a little Filipino. Ele disse, olha, pastor Jason, eu uso olhar a minha pessoa como pequeno filipino. He said, oh, I just thought I was a nobody. Olha, todas as vezes eu estou pensando, eu não sou ninguém, eu não sou nada. He said, oh, if I could be from the United States, I could probably be a great minister. Ele diz, olha, se algum dia eu for para os Estados Unidos, quem sabe eu possa ser lá na América um grande pastor, He grande said, oh, ministério. but I'm just a little Filipino. Mas, eu não posso fazer isso, eu sou um pequeno filipino. But then one day a minister sat him down. Então dia pastor disse, ele senta aqui e vai me ouvir. And that minister said, sit down right O here. pastor disse, senta aqui. He says, quit saying you're a little Filipino. Olha, nunca fala isso, eu sou um pequeno filipino. He said, quit seeing yourself that Então way. começa a pensar assim, He said, the United States is not your nos answer. Estados Unidos não está a sua resposta. Jesus is your answer. Jesus é a sua resposta. Aleluia. And he said, Jesus lives in you. Jesus vive dentro de você. And Jesus isn't little. Jesus está dentro de você. Jesus is big. Jesus é grande. So start seeing yourself Então big. começa a pensar dentro de si que Jesus é grande, que você também é grande junto com Jesus. Start seeing yourself Começa a victorious. pensar dentro de você, eu tenho vitória. Quit seeing yourself in Adam. Então começa a deixar, não pensar que você é mais Adão, mas que você agora está com Cristo. See yourself in Christ. Pense que você está com Cristo. Well, do you know what happened to that little Filipino? Olha, sabe o que aconteceu com esse pequeno filipino? He's no longer a little Filipino. Olha, ele não foi mais um pequeno filipino. He has started 200 churches. Ele começou a estabelecer 200 igrejas. 200 igrejas. Since he changed his mind Na hora que ele trocou a sua mente And e started- começou a pensar, ele começou a estabelecer 200 igrejas. 200 church. 200 churches. 200 igrejas. Since he started changing his mind, À medida que ele começou a trocar a sua mente, ele começou a estabelecer 200 igrejas. 1, 2, até 200 igrejas. Amen. Amém. Amen. Just translate what I say. Amém. Since he changed his mind,
Quando ele trocou a sua mente, his whole life is changed. toda a sua vida foi trocada. He's no longer poor. Ele não é mais um pobre, He has enough money. não tinha dinheiro, He's no longer sickly. não é mais doente, He's healthy. ele está agora com saúde. His church is no longer little. Agora a sua igreja não é mais pequenininha, He's got the biggest church. agora ele tem a maior igreja. And he's got 200 churches. Ele agora tem 200 igrejas. Now what I'm saying to each one of you, Eu quero falar para vocês nessa noite, cada um de vocês nessa noite, you right there, você aí mesmo, you right there, você aí mesmo, you young man back there, você é um jovem, I'm saying you can do great things. você pode fazer grandes coisas. You can do great things in life. Grandes coisas! Grandes coisas! But it's all dependent on how you look at Mas a yourself. única coisa depende como você olha você mesmo. Aleluia! Now look in chapter 8. Olha capítulo 8, Romanos capítulo 8. Olha Romanos capítulo 8. Romans 8, and let's look at verse 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Read verse 5. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Amen. Now you see there's two ways that you can think. Você está vendo aqui dois caminhos como você pode pensar. You can either think in the flesh, Você pode pensar na carne, which is Adam, como Adão. or you can think in the spirit, Ou você pode pensar em coisas do Espírito, em coisas do céu, de cima. which is in Christ. Aqueles que estão em Cristo. Now, most of you think this way. A maioria das pessoas pensa desta maneira. You say, well, I don't ever think in the flesh. Eu não penso na carne. I don't think bad thoughts. Eu não penso coisas más. I don't think about adultery. Eu não penso, penso em adultério. I don't think about beating somebody up. Eu não penso em dar um sopapo em alguém. But that's not all the flesh is. Isso não é a carne. Isso não, às vezes não é toda a coisa da carne. Let me tell you what else the flesh is. Deixa eu dizer para vocês o que é a carne. The flesh is when you say to yourself this. A carne é quando você diz isso para você mesmo. Olha, Oh, I'm a little Brazilian. eu sou um brasileiro. I'm not very important. Eu sou pobre. That's the flesh. Isso é carne. That's not the spirit. Isso não é espírito. You know how the spirit thinks? Isso não é coisa do pensamento do espírito. The spirit in you will think like this. Quando o espírito pensa é assim. I've got Jesus in me. Eu tenho Jesus dentro de mim. Aleluia. Praise the Lord. The spirit will say this. O espírito diz isso. I've got a mission in life. Eu tenho uma missão na minha vida. Aleluia. The spirit will say this. O espírito diz assim. I may not have much money now, Olha, talvez eu não tenha dinheiro agora, but God is my source. mas Jesus me suprirá. Jesus suprirá. Aleluia. The flesh will say this. A carne diz assim para você. I guess my church will always be small. Olha, minha igreja talvez seja pequena. The flesh will say this. A carne diz isso para você. Oh, you didn't have enough education. Olha, você não tem educação. That's the flesh. Você não estudou muito. Isso é carne. You know what the spirit will say? Sabe o que o Espírito diz? The spirit will say O this. Espírito diz isto. Education doesn't matter. Educação, estudar não tem I necessidade. got the word of God. Eu tenho a palavra de Deus. And so I'm going to be powerful Essa é a palavra de Deus. because I've got the word of God. Porque eu tenho a palavra de Deus. The spirit will say this. O Espírito diz assim. You're going to have a big church. Você vai ter uma grande igreja. You're going to be a great pastor. Aleluia! Você será um grande pastor. Do you believe that? Você crê nisto? Do you believe that? Você crê nisto? Amen. Amém. Aleluia. Are you understanding what I'm saying? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Are you understanding what I'm saying? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Levanta as mãos. Amém. You're either going to live your life in Adam or in Christ. Você tem que escolher ou viver a sua vida em Adão ou viver uma vida em Cristo. You say, oh, it'll be great when I get to heaven. Quando eu chegar no céu, grandes coisas. It should be great right now. Não. As coisas grandes podem ser agora. God wants you to be victorious now. Deus quer que nós tenhamos vitória agora. Aleluia. I want to tell you a story.
I want to tell you a story Eu quero contar para vocês uma história about me. a respeito de minha pessoa. About 6 years ago, 6 anos atrás, I didn't have anything. eu não tinha nada. My wife and I had nothing. A minha esposa e eu não tínhamos nada. When we moved to the state of Georgia, we came in a very Quando little truck. eu vivi e mudei do estado de Georgia, eu tinha um pequeno carro, um carro tipo casa que se tem nos Estados Unidos. Brother Collado, we didn't have anything. E eu não tinha nada daquilo. I didn't even have a typewriter. Eu não tinha máquina de escrever. I didn't have nothing. Eu não tinha nada. But I had God. Mas eu tinha Deus. I had Jesus. Eu tinha Jesus. And I had a dream. Eu tinha um sonho. My dream was to minister into other Mas, nations. aleluia, a minha missão, meu sonho era ser um ministro e pregar para o mundo. My dream was to come to Brazil. O meu sonho era vir ao Brasil. My dream was to go to Africa. Meu sonho era estar na África. My dream was to go all over the world. Meu sonho era estar em todas as nações do mundo. But there was one problem. Mas tinha um problema. I didn't have anything. Eu não tinha nada. I had no money. Eu não tinha dinheiro. Nothing. Não tinha nada. But I had Jesus. Mas eu tinha Jesus. Aleluia. And I want to tell you something. Eu quero dizer alguma coisa para vocês. I began to change my E eu thinking. comecei então a trocar a minha mente. I quit thinking Eu defeated. comecei a pensar que eu não seria derrotado. I quit seeing myself as Eu poor. eu não olhava mais que eu era pobre. I quit seeing myself as a nobody. Eu não olhava mais para mim que eu não sou nada, eu não sou nada. I quit seeing myself as a sinner. Eu não olhava mais para mim, eu sou um pecador, não. I'm righteous. Eu sou um homem justo. Because Eu of sou- Jesus. Porque eu tenho Jesus. Porque eu tenho Jesus. And so I began to pick up my Então, shoulders. eu comecei a ficar forte. And I began to face the devil. Então eu comecei a derrotar, a olhar Satanás. I put on the whole armor of E God. comecei então a colocar todo o meu pensamento em Deus. And this is all I had. E o único que eu tinha era a Bíblia. But with this Bible, Mas esta Bíblia, I got everything. eu tenho todas as coisas. Com With essa this Bíblia, Bible, eu tenho todas as coisas. I got money. Com a Bíblia eu tenho dinheiro. With this Bible, Com esta Bíblia eu tenho health. Eu tenho saúde. With this Bible, Com esta Bíblia I got eu righteousness. tenho justiça. With this Bible, Com esta Bíblia I got victory. eu tenho todas as coisas. This book will give me everything. Este livro me dá todas as coisas. Aleluia. But the key, A chave, listen, olhe, The ouça, key. a chave, is you got to put it in your mind. você tem que colocar, a chave é colocar a Bíblia na sua mente. Look in Romans 8 Olha o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 8. and look at verse 6. Olha o versículo 6. I'll read it in English, Eu vou ler em inglês. then you listen to Santos. E vocês olhem, ouça Pastor Santos. Verse 6 says, For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Amen. Amém? Now this is what I'm talking about. Olha o que eu estou falando nesta noite. Are you going to think in the flesh? Olha, se você pensar na carne, Or are you going to think in the spirit? ou você pode pensar no espírito. You say, how do I think in the spirit? Ó, como eu posso pensar no espírito? You think the Bible. Você pensa que a Bíblia Is the language of the spirit. é que é a língua do espírito. The Holy Spirit knows the Bible. O Espírito Santo conhece a Bíblia. So when you start thinking the Bible, Quando nós começamos a pensar na Bíblia, you're thinking the spirit. nós estamos pensando no espírito. Amen? Amém? Now the Bible says, A Bíblia diz: go into all the world vai para todo mundo and make disciples e faça discípulos of all people. a todas as pessoas. So as a pastor, Ele é um pastor. you need to think like this. Você tem que pensar isto. I'm not going to have a little bitty church. Eu não vou ter uma pequena igreja. I'm Não. going to reach all the Eu people. vou conquistar todas as pessoas para Jesus. Because the Bible Porque a says Bíblia diz, God's will a Bíblia, Deus quer
is that we go in all the world. Então eu vou a todos os países do mundo pregar. So I see in my mind E isso é que eu vejo na minha mente. my church A minha igreja, growing big. a minha igreja crescer. Amen? Amém. Those of you that have jobs, Todos vocês aqui têm trabalho. how do you see yourself? Como você olha você mesmo? Do you see yourself always making a little bit of money? Você está olhando você mesmo que está fazendo um pouquinho de dinheiro? That's in Adam. Aí você está pensando como Adão? Start thinking in Christ. Então começa a pensar em Cristo. Start thinking, thank you, Jesus. E pense em Jesus. Thank you, Jesus, Pense em Jesus. that I'm going to have a better job. Ó, eu vou ter um trabalho melhor. Thank you, Jesus, Pense em Jesus. that you're going to give me more money. Ó, Jesus vai me dar mais dinheiro. Amen? Amém? Amém? Amen? You got to change your thinking. Você tem que pensar, mas tem que trocar a maneira de pensar. Whatever you think Da maneira que você pensa, is what you're going to have. é da maneira que você vai ter. Let me say it again. Deixa me falar de novo. Whatever you think Toda vez, da maneira que você pensa, is what you'll have. é a maneira que você vai ter. Amen? Amém? Let me give you the example of a criminal. Deixa eu dar um exemplo de um criminal. A criminal was not born a criminal. A pessoa quando nasce, o criminoso não nasce criminoso. You know why he's a criminal? Sabe como ele se torna criminoso? Because somewhere back in his life, Porque alguma pessoa vai à sua vida, he started thinking então wrong. ele começa a pensar errado. He said, maybe I could steal some money. Ó, talvez eu possa roubar algum dinheiro. He started thinking like Então ele that. começa a pensar assim, olha, eu posso roubar algum dinheiro. He said, maybe I could hurt somebody. Ó, talvez eu possa machucar alguma pessoa. He pictured it in his mind. Então ele começa a ter isso na mente dele. Eu posso machucar alguma pessoa. And whatever you think Da maneira que você pensa, is what you're going to have. é a maneira, é aquilo que você vai ter. And so when he thought about stealing, Agora, quando você começa a pensar a respeito de roubar, guess what he did? você então vai ser ladrão. He would steal. Você vai roubar. Why? Por quê? Why? Por quê? Because he thought that Porque ele way. pensa isto. And I'm telling you, Jesus Eu quero dizer a respeito, Jesus. wants to give you new Quando thoughts. Jesus nos dá novos pensamentos. Jesus Jesus. wants to change your mind. Jesus troca nossa mente. Look in verse, Olha o versículo 6. look at verse 6. Olha o versículo 6. For to be carnally minded is death, Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte. but Mas to be spiritually Mas minded para que tenhamos uma mente espiritual, is what? é o quê? Is what? É o quê? Look at your Bible. Olha a Bíblia. Is what? Olha o quê? É o quê? Life and peace. É vida e paz. Life and Vida peace. e paz. Amen. Vida e paz. Amen. Vida e paz. Jesus wants to give you what you need Jesus quer dar para vocês o que vocês precisam. now. Agora. Now. Agora. Now. Agora. Go back to chapter 5, Vamos voltar a capítulo 5. Romans 5. Romanos 5. And I want to show you an amazing verse. Eu quero lhe dizer um versículo muito bom, um dos melhores versículos aqui. Let's look at verse 21. Vamos olhar o versículo 21. I'll read it in English, Eu vou ler em inglês and then you listen to Santos. e você ouça Pastor Santos. Verse 21 says, that as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Para que assim como o pecado reinou a morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amen. Amém. Jesus has given you something. Jesus tem dado para vocês alguma coisa. Let's pretend like this is righteousness. Vamos dizer que isso aqui fosse justiça. Jesus is the one that has righteousness. Jesus é uma das pessoas que tem a justiça. You don't have any. Você não tem. But Jesus has taken his righteousness Jesus pegou a sua justiça and he said, I want to give you my e righteousness. disse para, olha, eu quero dar a minha justiça. Now, who has the righteousness? Agora, quem tem a justiça? He does. Ele tem. Amen? Amém. Amen? Amém. So,
when Jesus gives you the righteousness, Quando Jesus dá-nos a justiça, look at what that verse says. olha o que o versículo diz. Verse 21. Versículo 21. It says that you might reign through righteousness. Nós vamos reinar através da justiça. You must reign Nós vamos reinar through righteousness. através da justiça. Who has righteousness? Quem tem a justiça? You do. Nós temos. You do. Você tem. Why? Por quê? Because of what you did? Porque você... No. Não como você fez. But Não. what Jesus Porque did. como Jesus fez. Jesus gave you the Jesus righteousness. deu-nos a justiça. And so the devil comes up. Então o diabo pode vir e dizer, ó, He says, you're not righteous. você não tem justiça. He says, you're a sinner. Você é um pecador. He says, you're no good. Você não é bom. You know what you need to say? Você sabe o que vai dizer? You need to say, no, devil. Você diz para ele, não, Satanás. I want to tell you something, Eu devil. quero dizer alguma coisa para você, Satanás. You see this, devil? Você está vendo isso aqui, Satanás? That's righteousness. Isso é justiça. Jesus gave me it. Jesus me deu. Jesus gave me Jesus me it. deu. Jesus gave me it. Jesus me deu. Amen. Amém. Now that's how you win. Aí então você vai ser um ganhador. You must see yourself as righteous. Você tem que olhar você como um homem de justiça. You homem must see certo. yourself as victorious. Você tem que olhar um homem como se fosse uma pessoa de vitória. You must see yourself in Jesus. Você tem que olhar você como uma pessoa em Jesus. You must see yourself in Christ. Em Jesus. Not in Adam, Não em Adão. but who you are in Christ. Quem é você em Cristo? Amen? Amém? Amen? Amém? Now, let's look back up to verse 17. Vamos voltar para o versículo 17. Look in your Bible. Olha na Bíblia. Verse 17 says that we can reign in life. Diz o versículo, chapter 5? No, chapter 5, verse 17. Chapter 5, 17. Versículo 5, versículo 17. Verse 17 says we can reign in life. O versículo 17 diz que nós podemos reinar nesta vida. And it says we can reign more than death. Nós podemos reinar mais do que a morte. Mais do que a morte. Amen? Amém? Let me ask you a question. Deixa eu perguntar a vocês uma pergunta. How much has death reigned? Ou como a morte, quanto a morte pode reinar, ou mais que a morte reine? Death hits everybody. A morte pega ou alcança todas as pessoas. But chapter 5, verse 17 Mas versículo 5, versículo 17 says we can reign more than death. diz que nós podemos reinar mais do que a morte. We can reign more than death. Nós podemos reinar mais do que a morte. We, Nós, you, você, the believer, os the crentes, Christian os evangélicos, in Christ, em Cristo, through his righteousness, através da sua justiça, we can rule in life nós podemos reinar more than death. mais do que a morte. Wow. O porquê? Amen. Amém. We can reign over the devil. Nós podemos reinar sobre Satanás. I want you to do something. Eu quero dizer alguma coisa. Take your foot and put your foot down like that. Faça isso comigo. Põe Put o seu your foot sapato. down like that. Põe o sapato, faça isso comigo. Put your faça foot comigo. down. Põe aí. All right, now listen. Agora ouça-me. I want you to pretend like the devil's on the floor. Eu quero que você agora massacrasse Satanás. And your foot is the foot of Jesus. O seu sapato, o seu pé é o pé de Jesus. Now, we're talking about you ruling in life. Eu estou falando a respeito de você governar a sua vida. On the floor is the devil of poverty. No baixo do pé está a propriedade de Satanás. Now, step on the devil of Então poverty. agora, Step on it. pisa a cabeça de Satanás. Step on agora. the devil Pisa. of poverty. Pisa agora, em nome de Jesus. Pisa. Now, listen. Agora ouça-me. On the floor is the devil of sickness. Debaixo do seu pé está todas as enfermidades. Step on it. Pisa nele. Step on it. Pisa nela. Pisa Amen. nela. Now, listen. Agora ouça-me. On the floor is the devil that says you're no good. Debaixo dos seus pés, agora o diabo está dizendo, você não é bom. The devil that says you're no good. O diabo diz, você não é bom. Step on it. Agora diz, Step pisa on nele, it. pisa agora. Amém? Now, you think that's funny, Talvez você está pensando, isso é uma brincadeira. but that's what you better do Mas isso que você tem que dizer e fazer in the spirit no realm. Espírito. You put your foot on the devil. Pisa, aleluia. Pisa, irmão. Amen.
Now I want to show you a powerful verse. Eu quero lhe mostrar agora um versículo poderoso. Go with me to 2 Corinthians. Vou seguir na Bíblia, capítulo 2 Coríntios, 2 Corinthians chapter 5. capítulo 5. 2 Corinthians chapter 2 5. Coríntios, capítulo 5. You mark this one in your Bible. Olha isso na tua Bíblia. Those of you that may be pastors, Talvez alguns de vocês aqui são pastores. I'm talking to you. Eu quero falar com vocês. Those of you that may be evangelists, Talvez algum de vocês aqui sejam evangelistas. I'm talking to you. Eu quero falar com vocês. Those of you that are believers, Algum de vocês seja somente crente, membro de igreja. I'm talking to Eu you. quero falar com vocês. Look in chapter 5 Olha capítulo 5. very closely Muito cuidadosamente. at verse 21. Versículo 21. I'll read it in English, Eu quero ler em inglês. and you listen to Brother E Santos. vocês ouça Pastor Santos. Verse 21 says, Versículo 21 diz o seguinte: For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amém! Let's read it again. Vamos ler outra vez. Read it again. Leia comigo alto, irmãos. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Now, according to that verse, Segundo esse versículo, who is righteous? quem é justiça? I ask you a question. Eu estou perguntando a vocês uma pergunta: quem é a justiça? I want an answer. Eu quero a resposta. According to that verse, Segundo esse versículo, quem é a justiça? who is righteous? Quem é a justiça? No. Jesus? Não. No. Não. Look in that verse. Olha nesse versículo. It says that when Jesus was on the cross, Quando Jesus estava lá na cruz, look in the verse. olha no versículo. Quit looking at me. Não olhe para mim, olha agora no versículo. It says in that verse Diz nesse versículo, that God made Jesus sin, Deus fez Jesus pecador, that we quando eu, might be made the no meu righteousness lugar, of God. para que nós pudéssemos receber feito a justiça de Deus. When Jesus was hanging on the Quando cross, Jesus estava pendurado na cruz, put your mic up there. põe o seu. When Jesus was on the cross, Quando Jesus estava na cruz, not only did Jesus have sin on him, não porque Jesus tinha um pecado sobre ele, it says Jesus became sin. Jesus tornou-se pecador. Look in your Bible. Olha na Bíblia. It says Jesus became sin. Jesus, a Bíblia diz que Jesus tornou-se pecador. Why? Por quê? For you. Por nós. For you. Por você. Now Jesus became sin Jesus tornou-se pecador that you might become what? para que você tornasse o quê? That you might become what? Para que você se tornasse o quê? Justiça. Righteous. Justiça. Righteous. Justiça. Righteous. Justiça. Justiça. I want you to say this out loud. Eu quero que vocês falem alto comigo isto. Because of Jesus, Porque Jesus, I'm righteous. eu sou justiça. Say it. Eu sou justiça. Eu sou justiça. Aleluia. Say because of Jesus, Porque por causa de Jesus, I am righteous. eu sou justiça. Now look back in verse 21. Olha para o versículo 21. It says, for he made him to be sin for us, Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, who knew no sin. para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. In other words, Jesus had never sinned. Jesus nunca pecou. Jesus never sinned. Jesus nunca pecou. But Mas, on the cross, na cruz, God made Jesus Deus Sin. fez Jesus pecador for us, por nós, that we para que para que nós tornássemos righteous. justiça. Amen. Amém? Aleluia.
Now, who is righteous? Quem é justiça? What are they saying? We are. Say we are. Falamos em inglês. We are. Say it in Portuguese. We Vamos are. falar agora português. Nós somos. Say, Nós somos. Nós somos. say I'm Nós righteous. Justiça. Justiça. Amen. Amen. Amém? Now, Agora, do you believe this? você crê nisso? Crê? Amém? It's in the Bible. Ah, está na Bíblia. You got to start thinking that way. Você tem que começar a pensar nisso. It's not enough just to hear it. Não é somente ouvir, You got to start thinking it. mas tem que passar a pensar. Because when the devil attacks you on your Quando o job diabo começar a atacar você no seu trabalho, and he says, ele "Oh, olha, começar a dizer, oh, you had an argument with your wife. você não tem argumento para a sua mulher, You made a mistake today. você fez uma coisa errada hoje. You got angry. Você está nervoso? Are you going to let that defeat you?" Você vai deixar que aquilo vai lhe derrotar? You start saying, "That's right. Oh, isso está certo mesmo. I'm a sinner. Eu sou um pecador. Oh, I'm a sinner. Eu sou um pecador. I'm no good." Eu não sou bom. No. Não! I'll tell you what you need to Eu do. quero dizer para você o que você precisa fazer. You say, "Devil, let me tell you something. Satanás, deixa eu falar uma coisa para você. I made a mistake today. Eu fiz uma coisa errada esse dia. I got angry with my wife, Eu realmente estava nervoso com a minha esposa. but I asked Jesus to Mas forgive eu me, pedi a Jesus que me perdoasse. and I've asked my wife to Eu forgive pedi me. a minha esposa que me perdoasse. Therefore, I am righteous, Por conseguinte, eu sou justiça. and I command you to go Eu te mando a ti, Satanás, que saia in Jesus' name. em nome de Jesus. Amen? Amém? Now, to Agora- conclude, Para concluir, I want to give you 3 keys. eu quero dar 3 chaves para vocês. Let me encourage you to write these keys. Eu gostaria que você escrevesse essa chave aí num pedaço de Write papel. these keys down. Escreva essas 3 chaves embaixo. I'll say them in English, and Brother Santos will translate them. Eu quero dizer em inglês e gostaria que o Santos traduzisse. I call these keys to a strong self-image. Eu chamo essas 3 chaves forte imagem, a sua própria imagem. Keys to having a strong self-image. Chave para que nós tenhamos uma imagem forte. Number 1, Número 1, by faith, através da fé, accept what the Bible says temos que aceitar o que a Bíblia diz. about your old life and nature. Let me repeat again because the people is writing. Right? Através da fé, escreva, pode escrever, write, escreva. Except by faith, Através da fé, temos que aceitar o que a Bíblia diz. accept what the Bible says about your old life and nature. Temos que aceitar tudo que a Bíblia diz. Os irmãos estão escrevendo? A respeito de nós. Correto? In other words, the Bible says this. A Bíblia diz isso. The Bible says in Christ, Em Cristo, old things are passed away. todas as coisas são passadas. Do you believe that? Você crê nisso? The Amém? Bible says A Bíblia diz, in Christ, em Cristo, you're a new creation. nós somos nova criatura. Amen? Amém? The Bible says A Bíblia diz, in Christ, em Cristo, your old life is gone. a nossa vida velha passou. You're no longer sinner. Nós não somos mais pecador. Yes, you may sin, Talvez temos pecado, but you're no longer a mas sinner. não somos mais pecador. Amen? Amém? So the first key A segunda chave, is that by faith, por fé, you must accept what the Bible says aceitar tudo que a Bíblia declara. about your old life. Por fé, temos que aceitar tudo que a Bíblia diz a respeito da nossa vida. The second key, A segunda chave, let me say it all at once before you start translating it. The second key, a segunda chave, by faith, accept what the Bible declares about your new life in Christ. por fé, temos que aceitar tudo que a Bíblia diz a respeito de nossa nova vida. Amen? A segunda chave. Amém? Not by feelings, Não por sentimento, by faith, por fé, by faith. por fé.
Some days you're going to feel bad. Por fé, talvez algum dia você poderá sentir-se. Some days you're going to feel like you're not very righteous. Se você for pensar isso não por fé, mas por sentimento, But we talvez don't- algum dia você vai sentir que não é justiça. But we don't live by feelings. Mas nós não vivemos por sentimento. Christians live by faith. O cristão vive por fé. What do you have faith in? O que é que você tem aí dentro? Do you put your faith in your feelings? Você colocou a sua fé no seu sentimento? Or do you put your faith in what the Bible says? Ou você pôs a sua fé na Bíblia Sagrada? Hello? Ok, alô? The Bible says, A Bíblia diz, in Christ, em Cristo, you're righteous. nós somos justiça. Do you accept that? Você aceita isso? Do you believe that? Você crê? All right. All right. Amém, aleluia. So the first key, A primeira chave, accept what the Bible says about your old life. aceitar o que a Bíblia diz a respeito da nossa vida velha. And the second key, Essa é a primeira chave. Agora a segunda chave, accept what the Bible says about your new aceitar life. tudo que a Bíblia diz a respeito da nossa nova vida. Not by feelings, Não por sentimento, by faith. por fé. Now the third key, A terceira chave, put a star by this one. eu gostaria que você colocasse uma observação nesse The aí. third key is the most A important terceira chave é a mais importante. because you can leave tonight Você pode deixar aqui esta noite. and you can say, oh, wasn't that a nice meeting? Foi um culto maravilhoso. But you forget about what we Mas said. você poderá esquecer a respeito do que eu disse. It won't do you any good. Então não vai acontecer nada, não vai ser bom para você. So the third key, A terceira chave, let me say it all at once. deixa eu falar tudo aqui sozinho. You must begin seeing yourself in Christ and renew your mind to it. Você precisa começar a ver você em Cristo e renovar a sua mente em Cristo. Amen? Amém? Amém? Just to say, oh, I believe the first key. Olha, vamos dizer, suponhamos, eu creio na primeira chave. That's not enough. Não o suficiente. To say, oh, I believe the first Olha, two keys. eu creio na segunda chave. That's not enough. Não é o suficiente. You got to change how you think. Você tem que trocar a sua mente. Every day. Todos os dias. Every day. Todos os dias. You got to say, my old life is gone. Você tem que pensar, a minha vida velha passou. And I'm a new man. Eu sou um novo homem. I'm a new woman. Eu sou uma nova mulher. In Christ. Em Cristo. In Christ. Em Cristo. In Christ. Em Cristo. In Christ. Em Cristo. Amen. Amém. You don't want to be like that man we talked about, Eu não quero que você seja lá igual este homem que eu estou falando a respeito. where he took the letter from the king, Ele pegou a carta do rei. and he was so proud of that letter, E ele estava muito feliz com aquela carta. Olha, tem a carta do rei. but he put it up in the shelf, Mas ele guardou, embrulhou a carta e guardou. and he never used it. E nunca usou aquela carta. You want to be like this Você precisa ser como este homem. every day. Todos os dias. Take what Jesus, Tem que, pega o que Jesus deu. Jesus who is the king, Jesus é o rei. take what Jesus said Pega o que Jesus falou and read it to the devil. e lê para Satanás. Read the word to the devil. Leia a palavra de Deus para Satanás. The Bible says the word is like a A sword. Bíblia diz a palavra de Deus. Pull your sword out Põe o seu escudo aí and cut the devil down e pega a sua espada e corta Satanás abaixo. with the word of God. Essa é a palavra de Deus. Amen. Amém. I want you to say this out loud. Eu quero que vocês falem isso comigo alto. Say it out loud. Fala comigo alto. Thank you, Jesus, Obrigado, Jesus. that I'm no longer a sinner, Eu não sou mais pecador, but through Jesus I am righteous. mas através de Jesus eu tenho a justiça. Através de Jesus eu tenho a justiça. Through Jesus I'm no longer poor, Através de Jesus eu não sou mais pobre. through Jesus I have riches. Através de Jesus eu tenho riqueza. Thank you, Father, Obrigado, Deus, meu Pai. that I'm not a loser, Eu não sou mais um perdedor. I'm a winner. Eu sou um ganhador. I'm important. Eu sou importante. I have a mission in Eu life. tenho uma missão na minha vida. Through Jesus, Através de Jesus. in Christ, Em Cristo. I see myself Eu olho a mim mesmo. in
In Christ. Em Cristo. Not in Adam, Não na minha imagem, não em Adão, não em Adão, não em Adão, but in Christ. mas em Cristo. I'm in Christ. Eu estou em Cristo. In Christ. Em Cristo. Amen. Amém. Have you learned something? Você aprendeu alguma coisa? Aprenderam? Levanta as mãos. Quem If you- aprendeu? Amém. If you'll change how you think, Se você trocar a sua maneira de pensar, if you'll see yourself different, se você começar a olhar você diferente, you can do anything. você poderá fazer todas as coisas que você quer. You can accomplish the impossible. Você vai conseguir coisas impossíveis na sua vida. You young men, Você é um jovem, you young women, uma jovem moça, you can do anything você poderá fazer o que você quiser. if you'll see yourself in Mas se você Christ. começar a olhar você mesmo em Cristo Jesus. In Christ. Em Cristo! Let's stand up. Aleluia! Vamos ficar de pé. Thank you, Jesus. Thank you, Father.